Direto ao ponto, com Cristiane Melo. Bom dia. É dessa forma que a gente começa, né? O nosso Direto ao Ponto com Cristiane Melo, nessa manhã de sexta-feira chuvosa. Nós vamos falar sobre meningite. Hoje é considerado o Dia Mundial, historicamente, o Dia Mundial de Combate à Meningite. Houve uma mudança na data, mas ainda continua historicamente sendo o Dia Mundial da Meningite. E eu convidei nada mais, nada menos do que a doutora Melissa Falcão, uma referência em infectologia em Feira de Santana e região, na Bahia, para falar sobre esse tema tão importante. Seja bem-vinda. Bom dia, doutora Melissa. Bom dia, Cris. Bom dia a todos os ouvintes. É sempre um prazer falar com a população sobre temas de saúde, principalmente temas na qual a prevenção é a melhor solução. É verdade. Doutora, existem 2 tipos de meningite ou mais. Explica pra gente o que é a meningite e quais são os tipos. Meningite é a inflamação das meninges, que é a membrana que recobre o cérebro e a região da medula. E existem vários tipos de agentes que causam as meningites. As principais delas são as bactérias, mas também pode ser o vírus, tuberculose, fungos e parasitas. São diversos os agentes que podem causar meningite, sendo a meningite por bactéria a de maior preocupação e maior risco de agravamento. Como é que está o cenário da meningite no Brasil? Houve um aumento de casos? A meningite está sempre presente. A meningite acontece todos os anos, em todos os estados do país. E o que tem acontecido um aumento em todo o país, e principalmente para nós aqui na Bahia, é o aumento da meningite tipo B, que até anos atrás não acontecia com frequência. Era a meningite C, que está coberta com a vacinação, que faz parte da vacina das crianças desde o nascimento, e a meningite B, que tem aumentado, não está prevista no calendário vacinal. Então, isso aumenta uma preocupação, porque é um tipo da meningite que vem aumentado, que essa proteção não está disponível para a população da maneira geral. Só temos essa vacina na rede privada e não é um custo barato. Entendi. A senhora falou de vacinação. Como é que tá, assim? As pessoas, ultimamente, infelizmente, não têm botado muito crédito. Pós-pandemia, houve esse cenário da questão do crédito em vacinas. A senhora está sempre lidando com isso. Como é que está essa credibilidade em relação às vacinas? Precisamos que a população entenda que todo o questionamento que foi gerado em relação à dúvida de efeitos das vacinas, elas não devem ser levadas em consideração com as vacinas que já vêm de conhecimento há muito tempo, que já foram estudadas, passaram por todas as etapas, que foram liberadas pela Anvisa. Se foi liberado pela Anvisa, a gente pode tomar. É uma vacina segura, bem estudada, é um órgão competente. Então, temos que perder esse temor de vacinas. Temos visto a redução de vacinação até das vacinas básicas, como a BCG de tuberculose, que é endêmica no nosso país. Isso não pode acontecer. Então, vamos acreditar na vacina, vamos tomar todas as vacinas disponíveis. Nós temos a vacina de meningite C disponível no SUS em crianças até 5 anos de idade, jovens e adolescentes de 11 a 14 anos, profissionais de saúde também têm direito a tomar essa vacina gratuita. Então, todas as vacinas que estão disponíveis de forma gratuita, vamos tomar, vamos atualizar e vamos nos proteger. E aquelas que não estiverem disponíveis na rede pública, quem puder tomar, que tome na rede privada também. Eu, particularmente, quero dar meu testemunho aqui, porque eu sou fã da vacina. Falou pra mim, vacina da influenza mesmo, eu já tomei minha vacina da influenza. Desde criancinha, as minhas filhas nunca tiveram medo de tomar vacina e eu dou todas as vacinas, porque eu acredito na ciência, eu acredito que tudo que foi feito com muito zelo, com muito cuidado, e ai de nós se não tivesse existido a vacina da Covid. Porque quem conviveu, quem estava ali no dia a dia, trabalhando em hospitais, sabe o quanto foi uma situação crítica, né? Ver pessoas morrendo, sendo enterradas, não vamos nem lembrar, se não fosse a vacina, o que seria de nós, né? Então, realmente, esse depoimento é muito importante. Doutora, quais são os sintomas de meningite?
Sintomas da meningite são febre, dor de cabeça muito forte, vômitos, normalmente vômitos em jato. E pode aparecer, no caso da meningocócica, manchas no corpo, manchas avermelhadas, arroxeadas no corpo. Nas crianças abaixo de 1 ano, nem sempre esses sintomas são tão visíveis, então temos que perceber o abaulamento da fontanela, essa região de cima da cabeça às vezes fica mais arredondada e a criança fica muito irritada. E o maior risco são nas crianças abaixo de 5 de evoluir para morte, para gravidade, são nas crianças abaixo de 5 anos e principalmente abaixo de 1 ano. Então, aquelas vacinas do calendário básico até 1 ano de idade são extremamente importantes de estarem atualizadas, serem dados de todas as crianças no nosso país. Existe prevenção? Sim, existe prevenção através da vacinação e após o contato com a doença, apenas 2 tipos de meningite são passíveis de ser transmitida para muitas pessoas quando tiver um contato próximo, como por exemplo uma sala de aula, um ambiente domiciliar, de casa, né? Que são a meningite meningocócica e a meningite por hemófilis influenza. As duas estão cobertas com a vacinação pública. E ao ter contato próximo com alguma dessas 2 doenças, existe uma medicação, a rifampicina, para ser utilizada para prevenir que aquelas pessoas que tiveram um contato próximos adquiram a doença. Mas sempre que tem um caso de meningite, a vigilância epidemiológica faz a investigação, vai em busca dos contatos e fornece o medicamento para quem é necessário utilizar. Existe uma classe etária onde a doença acomete mais? Sim, a doença acomete mais a faixa etária das crianças, assim, abaixo de 5 anos de idade, principalmente essas de meningocócica, de hemófilis influenza, mas existe meningite em todas as faixas etárias. Vemos muito nos adolescentes também, 11 a 14 anos, por isso que a vacina também está inclusa nessa faixa etária. Então, independente de faixa etária, pode acometer e levar à complicação. Então, a vacina deve ser recomendada, principalmente para os grupos de risco, mas deve ser utilizada por todos que puderem utilizar. Gente, nós estamos conversando com a doutora Melissa Falcão, infectologista. Não posso deixar de encerrar esse quadro, doutora, sem falar sobre a síndrome respiratória aguda, algo que está sendo muito comum no momento. Nós temos visto hospitais, UPAs lotadas na cidade. Me fala um pouco sobre esse cenário. Essa é a nossa maior preocupação epidemiológica no momento. A síndrome gripal com evolução para síndrome respiratória grave aumentou no país inteiro, já foi dado o alerta. Vemos na Bahia, em Feira de Santana, esse aumento acontecendo também. Muitas pessoas, crianças, adultos, idosos, internando com síndrome respiratória aguda grave. E até sintomas gripais, os sintomas de nariz entupido, nariz escorrendo, febre, dor de cabeça, dor no corpo, tosse, não dá para saber qual vírus está relacionado. E isso só consegue através do exame específico. Então, eu dou o alerta que principalmente aquelas pessoas de risco, criança abaixo de 2 anos, idosos, mulheres grávidas que tiveram filho até 45 dias ou que têm doenças associadas, que procuram uma unidade de saúde quando tiver sintomas de gripe para fazer o teste para saber se é gripe, se é Covid, a Covid continua circulando, ela não sumiu. E existe medicamento para prevenção da gravidade, tanto no Covid como na gripe, mas precisa ser identificado qual o vírus para que esse medicamento seja fornecido e está disponível gratuitamente nas redes de saúde pública com um relatório e uma receita médica. Então, essa história de que pode ser uma gripezinha é complicado, se não procurar saber qual o tipo de vírus. Isso, qualquer gripezinha, qualquer gripe que vem com febre, ela pode complicar. Então, se eu sou idoso, se eu tenho risco de agravamento, eu preciso procurar a unidade de saúde, eu preciso fazer uma prevenção. É mais fácil a gente atuar antes desse agravamento acontecer do que depois de que ele acontece. Também é possível atuar, mas é melhor que a gente evite que ela aconteça. Então, vamos ficar atentos, vamos fazer a prevenção e lembrando uma coisa importante, a máscara não é mais obrigatória, mas aquelas pessoas que têm sintomas gripais precisam utilizar a máscara para proteger outra pessoa, porque se todo mundo
aprender isso, se todo mundo agir assim, você vai acabar sendo protegido também. Porque quando outra pessoa próxima estiver gripada, estiver com a máscara, você não vai adquirir. Então, vamos pensar coletivamente e utilizar sempre a máscara. Não existe mais essa questão de preconceito, você vai ver alguém com máscara vai ficar com medo. Não, gente, nada disso, é proteção. Então, sempre que estiver com sintomas, use sua máscara, proteja os outros e isso vai acabar voltando como proteção para você também. Parabéns por essa dica. A gente vê em outros países pessoas utilizando máscaras para proteger as outras pessoas. É muito comum em outros países. E aqui no Brasil a gente não tem esse costume, né? Parabéns pela sua dica e realmente, você vai estar protegendo não só a si, mas os demais. A gente precisa pensar no outro também. Sim, e você que está aí do grupo, que é do grupo de risco, que não tomou a vacina de gripe, a vacina de gripe já está aí em campanha em todas as unidades de saúde, corra até o posto mais próximo e se proteja. A única contraindicação de utilizar é febre no momento em relação... Eu tô com o nariz correndo, eu não posso tomar agora, pode. Você só não pode tomar se você estiver com febre. Então, corra à unidade de saúde mais próxima, se proteja e no ano que vem se vacine novamente. Então, um abraço a todos vocês. É sempre um prazer conversar sobre os assuntos de saúde. Eu que agradeço por ter separado esse tempo para estar conosco, esclarecendo e levando informação de qualidade para a nossa população. Um abraço a todos. Gente, esse foi mais um Direto ao Ponto, aqui na Princesa FM. Fique com Deus e até a próxima, se assim Deus permitir. Grande abraço. Você ouviu no Bom Dia Feira, Direto ao Ponto, com Cristiane Melo.